Muito bem, voltamos então à sessão dessa tarde. Nós vamos agora ao item 50 da nossa pauta. Vai haver uma sustentação oral, na verdade, gravada. Então eu peço inicialmente ao relator do Conselho Pagano que faça um breve relato e depois o Marco vai disponibilizar esse vídeo para a gente ouvir. É o item 50, usina Zanin Açúcar e Álcool. Pagano, um breve relato, por favor. Trata-se de recurso voluntário, interposto face ao acordo da delegacia que decidiu não conhecer da manifestação de conformidade por entender que a competência da DRJ rever débito confessado em Perdicomp. O direito clotitório postulado pela recorrente foi integralmente reconhecido no despacho decisório, mas não foi suficiente para compensar o débito informado no Perdicomp. Na realidade, o crédito reconhecido no Perdicomp não foi suficiente para quitar o débito acrescido dos consectários legais. O problema está na autorização dos juros incidentes sobre o débito. Vamos ver aqui. O relatório, trata-se de manifestação de conformidade, face ao acordo do despacho decisório, em qual foi apreciada a declaração de compensação de número tal, por intermédio do qual o contribuinte que apura os tributos devidos com base no lucro real estimativa mensal pretende compensar a débito de CSL relativo a 10 de 2002, com crédito decorrente de pagamento devido ao maior de CSL efetuado em 28 de 12 de 2000. Por intermédio do despacho decisório de 25 de 3 de 2009, foi reconhecido integralmente o direito creditório no valor de R$ 38.003,46 a favor da contribuinte, porém homologada apenas uma parte a compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos informados no Perdicomp sob exame. Em 4 de 5 de 2009, resignado, o contribuinte interpôs manifestação de conformidade, na qual alega em síntese que no valor do débito existe uma diferença de juros incidentes sobre o valor do débito da CSL compensada no Perdicomp penalizado, no valor de 16 mil. B, que essa diferença atualizada foi regularizada através da Perdicomp no processo 2006-37, protocolizado em 29 de 12 de 2005, traz documentos, requer a homologação do Perdicomp, visto que o valor do débito está totalmente compensado. Após a manifestação de conformidade, a DRJ proferiu acordo, não conhecendo a manifestação de conformidade, e registrou a seguinte ementa, Eu vou pular aqui. Eu vou pular o que o acórdão os fundamentos do acórdão, porque, na realidade, o acórdão não reconheceu a manifestação porque ele entende que ele não tem competência para analisar o débito. Basicamente foi isso. E aqui estão todas as posições e os fundamentos do acórdão para dizer que não deveria conhecer da manifestação de conformidade. Inconformada com a... Pois não, desculpa. Inconformada com o acordo, ela interpôs recurso voluntário, represando os mesmos argumentos da impugnação, e alega que não deve ser cobrada da diferença do débito, que não foi compensada pela fiscalização no redespacho decisório. Ato contínuo, os autos retornaram ao CARF e foram distribuídos a esse conselheiro para votar. É o relatório, presidente. Marco, disponibiliza o voto aí para a gente. O voto numa gravação do patrono. Em silêncio dos demais, por favor. Essa é uma questão de ordem aqui com o relator. Eu não sei se ele notou, mas não foi conhecido a decisão da DRJ, né? Sim. E eu acho que qualquer trabalho do voto tem que ser para conhecer ou confirmar o não conhecimento. Só isso que eu queria comentar. Mas depois a gente discute no voto. Vou compartilhar aqui. Ilustríssimas senhoras conselheiras, ilustríssimos senhores conselheiros, meu nome é Carlos Vidigal, eu sou advogado representando a Raiz em Araraquara nos autos desse processo. O caso aqui, senhoras e senhores, é bastante simples e eu não vou tomar muito do tempo de vossas senhorias. Houve a transmissão de um Perdicomp pela hora recorrente, cujos créditos foram reconhecidos, ao valor de quase R$69 mil, e porém, a compensação só foi parcialmente homologada. Em virtude disso, houve a interposição de manifestação de inconformidade, a qual, para surpresa da hora recorrente,
não foi conhecida. E não foi conhecida por um único fator. Entendeu a delegacia de julgamento que a hora recorrente teria pretendido utilizar créditos oriundos de outro processo para compensar débitos declarados neste processo, na declaração de compensação que instrui o presente processo. Isso, com a devida vênia, não poderia estar mais longe da realidade que se encontra nos autos. Vejam, senhoras e senhores, que o que ocorreu foi exatamente o oposto. Ou seja, a Raiz em Araraquara declarou os seus débitos, fez a devida compensação, né? E, no entanto, a autoridade fiscal, sem nenhuma razão aparente, incluiu nesse instrumento de confissão de dívida, que é a declaração de compensação, valores relativos a juros de mora relacionados a outro débito de contribuição social sobre o lucro de outro processo. Então, o que fez? Qual foi o entendimento neste caso? O entendimento foi que teria havido a declaração ou a confissão daqueles juros de mora nestes autos, e não houve, né? E, portanto, a totalidade dos créditos não era suficiente para abarcar a totalidade dos débitos. E, portanto, a compensação só foi parcialmente homologada. E aí, em decorrência disso, quando foi apresentada a manifestação de conformidade, essa não foi conhecida, porque supostamente os créditos que seriam suficientes para compensar os débitos decorreriam de outro processo, mas é o inverso. Os débitos que estão apurados nesse processo foram incluídos indevidamente, e não pela hora recorrente, é que conduziram à não homologação da compensação. Notem, senhores conselheiros, que esses juros de mora, essa parcela de 16, quase 17 mil reais a título de juros de mora, ela foi objeto de compensação em outro processo, né? E, portanto, jamais poderia ser trazida para esses autos, né? E muito menos para não conhecer a da manifestação de inconformidade do contribuinte. Toda a legislação que foi trazida e que foi mencionada ao longo dos autos e ao longo da impugnação, da manifestação de conformidade e também ao longo do recurso voluntário interposto a esse endereçado a esse colendo CAF, evidencia que o direito da hora recorrente foi tolhido, e foi tolhido da pior maneira. Por quê? Porque pretendeu-se afirmar que a hora recorrente teria confessado débitos que não confessou nesses autos, e que foram objeto de compensação em outro processo. Em virtude disso, claramente a decisão proferida em primeira instância está equivocada. Por quê? Porque ela inverteu os fatos. Ou seja, disse que foi confessado um débito que, na verdade, não foi confessado e que, por conseguinte, os créditos não seriam suficientes para abarcar aquela compensação e que, para fazê-lo, estaria pretendendo o contribuinte utilizar créditos de outro processo, que, evidentemente, não é possível e que, mais ainda não foi e jamais tentou se fazer algo semelhante. Ao se excluir essa parcela dos juros que foram computados indevidamente na declaração de compensação, como se tivessem dela constado, como se tivesse sido feito constar pelo contribuinte, mas isso não ocorreu, mas excluindo essa parcela de juros, portanto, e um débito não confessado nesses autos, concluir-se-á que o valor dos créditos é suficiente para integralmente extinguir os débitos efetivamente confessados, né? E sem que haja qualquer alteração da vontade declarada pelo contribuinte no momento da transmissão da declaração de compensação. Em virtude disso, senhores conselheiros, requer-se que, feita a análise destes fatos e do direito, seja provido o recurso voluntário, né, para o fim
de se homologar integralmente as compensações que foram levadas a efeito nestes autos. Agradeço pela atenção de todos. Uma boa sessão. Pagando ao voto, rapidinho. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. De acordo com o que consta nos autos, a parcela do débito confessada pela recorrente no perde-compra que superou o crédito reconhecido no ex-parte decisório é relativa à autorização para a aplicação dos juros sobre tal débito. Ou seja, o crédito indicado no perde-compra que foi integralmente reconhecido no ex-parte decisório não é suficiente para quitar o débito indicado no pedido de compensação feito pela recorrente, eis que, com o acréscimo dos consecutórios legais, o débito superou o valor do crédito reconhecido. A recorrente, por sua vez, alega que deve ser totalmente homologada a compensação requerida e que não deve ser cobrada a parcela do débito que superou o crédito, reconhecido integralmente pelo despacho decisório. Afirma que o despacho decisório inclui o débito que não foi confessado na perde-compra e que a parcela do débito que superou o crédito reconhecido nesses autos foi compensada / quitada no processo de compensação de número final 2006-37. Pois bem, quanto à afirmação da recorrente de que o despacho inclui o débito que não tinha confessado por ela no perde-compra, entendo que não deve ser provido. Na realidade, o despacho decisório não inclui o débito novo na perde-compra, mas apenas fez a aplicação do débito, aplicou os consecutórios legais e verificou que o crédito não era suficiente para quitar totalmente o débito indicado na compensação. Ou seja, não foi incluído o novo débito ou acrescido o valor que não foi indicado pela própria recorrente. Entretanto, em relação à alegação da recorrente de que teria quitado a parcela do débito com crédito utilizado na compensação feita no processo final 2006-37, entendo ser importante que seja melhor verificado, pois caso a compensação naquele processo tenha sido homologada, então o débito não pode ser cobrado novamente nesse processo. Dessa forma, converto o julgamento do recurso de diligência para que a unidade local informe, por meio de relatório fiscal, se a compensação feita no processo final 2006-37 foi homologada e se realmente o valor do débito que superou o crédito reconhecido pelo despacho decisório proferido nesses autos foi realmente quitado por compensação. Em seguida, retorno os autos para prosseguimento, para que se dê prosseguimento ao julgamento do recurso voluntário. É isso que eu converto o recurso em diligência, presidente. Alguma dúvida? Marco, tem levantado alguma coisa antes aí? Não ficou muito claro isso para mim, né? Essa diferença, o que é esse processo? Ele quer verificar se o processo foi homologado e realmente o valor do débito que superou o crédito reconhecido. Porque ele, segundo ele, esse crédito que está compensado no outro processo pagou esse restante do débito que está sendo cobrado nesse presente processo, o processo em epígrafe. Entendeu? Eu quero saber se foi realmente pago ou não, porque aí não pode ser cobrado nesse processo esse débito. Ele está falando também que tem juros no outro processo que foi colocado nesse, está meio confuso isso aí, né? Não, os juros foi nesse processo. É que eu estou olhando aqui, é que esse processo não está disponível no e-processo, tá? Eu também não encontrei ele no Comprote. Está disponível. Provavelmente, se ele não tem, e a princípio também talvez não tenha nem tido decisão, então decisão do DRJ, ele foi algum processo que foi resolvido na DRF. Agora, ficou muito confuso isso mesmo. De qualquer maneira, eu acho que a grande questão aqui para mim é processual administrativa, né? Até por isso que eu levantei a questão antes, até comentei, que se o relator entende que precisa dessa informação para devolver para a DRJ, né? Porque a gente precisa dessa informação para depois julgar as outras questões. Isso para mim é primordial. Quero ver se foi pago. Está meio confuso isso, mas tudo bem. Não, tudo bem não, Marcos, você está na dúvida? Não, presidente, informa aí, relatório, se a compensação feita no processo foi homologada e se realmente o valor do débito que superou o crédito reconhecido no despacho proferido destes autos foi realmente quitado por compensação. Eu não entendi essa segunda frase aqui. Pagando? Na sua conclusão ali, pagando. Dessa forma, converto o julgamento do RV em diligência para que a unidade local informe, por meio de relatório fiscal, se a compensação feita no processo final 37 foi homologada. Tá?
Eu não sei, olha, eu não entendi a parte que você não entendeu. Eu estou querendo saber se no outro processo, ocorreu a compensação da parte do débito que não foi compensado neste processo. Tem um processo, presente processo. O crédito foi reconhecido, sobrou uma parte do débito nesse processo. Só que a recorrente está alegando que essa parte do débito que não foi reconhecido, que sobrou nesse processo que a gente está analisando agora, foi compensada no outro processo de final de 2007-36. E se ela foi compensada no processo de 2007-36, com outro crédito, eu quero saber se ela foi compensada. Só isso. Tranquilo. Acompanhe. Alguém quer se manifestar? Unânime, convertido em diligência, julgamento encerrado. Seguindo, Patrícia, o patrão conseguiu acessar alguma coisa? Não, presidente. Então eu vou esquecê-lo por enquanto. Tá? Se ele aparecer, você me avisa. Ok. Seguindo o item 57 da pauta, relatoria do Conselho Marco Rogério, Fátima Eldit. Não vamos retomar o início da tarde, presidente? Não, vamos seguir aqui, depois eu volto. Tá bom. Vou dar um pouco de relator. Qual que é o número mesmo? Desculpa, Ciccone. 57. Deixa eu só abrir aqui. É um processo, esse Fátima, acho que tem, não tem outros, né? Não, é só esse. É o Flávio que tem 2. Tá. Esse processo aqui é um... Eu vou lá direto ao voto. Tem que relembrar aqui. Tá simples aqui, que eu me lembro. O presente processo versa sobre a atuação fiscal após a exclusão do Simples Nacional formalizado em outro processo administrativo. Tá? Eu já vou antecipando. Esse outro processo administrativo, ele ficou à revelia. Está parado lá, o contribuinte foi certificado e não reclamou. Então, em procedimento fiscal foi identificado que havia a formação de um grupo econômico, da recorrente com outros contribuintes, todas realizando a mesma atividade, com mais de 30 lojas no estado de São Paulo. Houve vários elementos indiciatórios desta formação de grupo econômico, em que os senhores Fausto Longuinho de Souza e Moreno Longuinho de Souza tinham plena procuração e administração. Assim, no ano calendário de 2010, o grupo econômico tinha uma receita bruta declarada de mais de 8 milhões. Isso aqui é um resumo apenas que eu estou fazendo. Assim, excluído do Simples Nacional, que é o outro processo, eu vou comentar mais detalhes embaixo, foi efetuado o procedimento fiscal das receitas da recorrente baseado, a princípio, em depósitos bancários, presunção legal. Os lançamentos das contas correntes relacionadas aos operadores de cartão de crédito foram caracterizados como prova direta de receita. Nessa auditoria resultou os montantes atuados de créditos relacionados a operadoras de cartão de crédito, 2 milhões, créditos relacionados a cartão de crédito dado em garantia, 284 mil, crédito sem origem especificada, que é a presunção legal, 317 mil. Isso é importante por causa das discussões que ele traz lá. O total perfaz autuado, né, não do lançamento, mas da omissão, 2 milhões e 697. As receitas declaradas em DSN no calendário de 2010 foi de 2 milhões e 283 mil. Assim, o montante atuado como omissão de receitas foi a diferença apurado menos o declarado por mês, agregado anualmente em 1 milhão e 68. O que significa isso? Tem uma tabela, se não me engano, nos autos do meu voto, eu não me lembro se tem essa tabela no meu voto, mas acho que eu coloquei. O contribuinte foi comparado a receita declarada do contribuinte e a receita omitida, todos os tipos. Nos meses que a declarada estava acima da omitida, tá? Não tem omissão nenhuma, zerou. Nos meses em que a omitida está superior à declarada, gera um valor e foi somado. Então, por isso que o total da omissão, apesar de prefazer 2 milhões e 697 mil, e o declarado for 2 milhões e 83 mil, não é a diferença. O fiscal fez por mês, tá? Então, isso é importante. Os meses que o apurado foi menor que o declarado foi ignorado, só somando no total omitido os meses que o apurado for maior.
Considerando a simulação para manter as empresas no Simples Nacional, segregando suas receitas para não extrapolarem o limite, houve a qualificação da multa sobre o valor atuado, bem como a sujeição passiva solidária dos senhores Fausto Longuinho de Souza e Mariano Longuinho de Souza. Impugnação apresentada apenas pelo contribuinte principal autuado, eu chamo de contribuinte principal autuado a pessoa jurídica aqui, a Fátima. Agora, a recorrente suscitou algumas questões prejudiciais da fiscalização, bem como de mérito, mas de forma genérica, como depósito de conta bancária não seria receita, multa seria abusiva, etc. Apresentou um contrato de abertura de crédito datado de 2010 e sem assinatura. Em julgamento, da RJ manteve incógnita toda a atuação fiscal, pelo qual o contribuinte se insurgiu na peça recursal, também trazendo alegações genéricas sem acostar nenhum elemento probatório. Passo à análise das alegações da peça recursal. Então, se alguém quiser o trabalho de olhar a peça recursal, ele em nenhum momento ataca, ele faz os pontos que ele suscita na peça recursal. Então, eu fiz resumo aqui. Na peça recursal apresentada, em essência, reforça os pontos já alegados à sua impugnação, dos quais destaco abaixo. Questionou o arbitramento e que não teria os livros contábeis, pois era optante do Simples Nacional cumprindo suas obrigações nessa sistemática. Isso aqui são as alegações dele que eu vou rebater. Diz que os documentos juntados em defesa fazem prova da suplementação bancária no valor de 200 mil, mas não deduzidos. Os trabalhos foram encerrados sem que os estabelecimentos bancários tenham atendido seus pedidos. A Receita Federal poderia ter intimado o banco a fornecer tais contratos e esclarecer dúvidas. No período, logrou recuperar aproximadamente 100 mil de recebíveis de adimplentes e tal valor foi ignorado pela fiscalização. A multa tem forma de confisco. A informação que a exclusão do Simples foi contestada entre os dois processos, ambos de decisão até a data da interpretação do recurso voluntário. Dos pontos assim posiciona. Do arbitramento. Tá? Eu já vou direto aqui os pontos que eu vou me lembrando aqui rapidamente. Verifica-se nos autos que durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar sua escrituração contábil não o fazendo. Tais itens já foram solicitados no termo de início do procedimento fiscal, não apresentados durante todo o seu interstício do procedimento fiscal. Mesmo sendo do Simples Nacional, poderia ter os livros obrigatórios, diário, razão, etc. E se eu tivesse, seria oportunizado optar pela forma de apuração do lucro presumido ou real, conforme previsão da Lei Complementar 123/2006. Contudo, não tendo apresentado os livros obrigatórios, não resta outra alternativa de fiscalização a arbitrar o lucro do contribuinte como rege a legislação aplicável. Assim, não processa alegações contribuintes contra esse quesito. Então, ele reclamou que não era para caso de arbitramento, porque ele estava no Simples, mas ele não apresentou os livros nem no termo de início. Então, nesse caso, a gente, de vez em quando, enfrenta isso, né? O contribuinte deveria ser perguntado porque vai ser se quer real, quer presumido. Mas só se ele apresentar os livros. Não apresentou, o fiscal tem toda a liberdade, previsão legal, para ir direto ao arbitramento. Nos documentos juntados à sua defesa, ele aqui uma alegação de que o fiscal não considerou os 200 mil. Em análise aos autos, verifica que tal valor já foi alegado e apreciado no procedimento, já tinha sido excluído no procedimento fiscal. E a decisão a qual se manifestou a respeito. Ou seja, aqueles 200 mil que ele relaciona lá, ele foi já excluído do montante autuado. Ou seja, tal questão do contrato já foi apreciada no procedimento fiscal e desconsiderado do montante atuado. A DRJ fez análise detalhada, que eu só repliquei aqui, senão ia estar redundando, mas o importante é isso. Em análise aos autos que correspondem aos anexos discriminados valores autuados, observa que não consta nenhum valor de 200 mil. Assim, procede a alegação do contribuinte a respeito de tal contrato de empréstimo ter sido considerado como base de cálculo. Da dependência das informações dos bancos. Ele alega que os bancos não teriam atendido seus pedidos. Cabe ressaltar que houve várias intimações e reitimações ao contribuinte entre o termo de início do procedimento fiscal, ocorrido em 5 de 4 de 2013, e a lavratura de auto-infração ocorrida em 24 de 11 de 2014, ou seja, quase 2 anos. Não há que se falar em encerramento precipitado dos trabalhos, sem ter oportunizado a defesa durante o procedimento fiscal, alegações que ele traz nos autos. Além do mais, no momento em que o contribuinte não apresentou os extratos bancários intimados e reintimados, e inclusive ele autorizou a autoridade fiscal a requerer tais informações aos bancos. Não há que se falar em falta de colaboração da autoridade fiscal com o contribuinte. Então, os demais elementos para comprovar os depósitos bancários, ele queria que o fiscal também investigasse os depósitos. Aí cabe ao contribuinte apenas, ou seja, demonstrar sua natureza, algo totalmente alheio à capacidade material das instituições financeiras. Então, totalmente alegação improcedente. A questão da recuperação, que ele alega, mas eu tive receita que eu recuperei, era receita de outros anos que eu recuperei nesse ano. Só que isso aí, contudo, é uma alegação genérica, tá? Até porque houve um arbitramento e não tem prova nenhuma disso aí, então eu não dou guarida.
A multa aplicada em forma de confisco. Também ele não ataca a multa qualificada dos autos. Ele não faz nenhum ataque a respeito disso. Então, eu comento que não conheço de tal questionamento. Então, a exclusão do simples, que eu acho que é a parte mais relevante aqui. A recorrente informa que a exclusão do simples foi contestada em outros 2 processos, ambos sem decisão até a data da implementação do recurso voluntário. Em análise aos autos, verifica que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional conforme a DE no processo administrativo final 77, ao qual, em consulta processual, verifica-se que não apresentou nenhuma defesa, precluindo e ratificando a situação imputada ainda no calendário de 2014, ou seja, ele teve um ato declaratório de exclusão lá e ele não apresentou nenhuma defesa. Os seus efeitos foram a contar de 1 de 1 de 2010, o calendário fiscalizado que foi 2010. Assim, não se discute no presente processo a eventual questão da exclusão, apenas replicando seus efeitos em virtude da transitividade administrativa no processo administrativo final 77, que é o que excluiu o erro do Simples. Conclusão, considerando isso exposto, voto no sentido de negar o cumprimento integral ao recurso voluntário e não apresentaram defesa, nem impugnação, nem peça recursal aos responsáveis solidários, e ele nem atacou isso, e também não seria caso se ele não apresentasse, não poderia ser motivo de tratamento aqui no voto, mantendo incógnita a atuação fiscal, bem como a responsabilidade solidária dos senhores Fausto e do senhor Moreno. Dúvidas? Estamos lendo aqui. O processo, o voto é grande. Tá vendo? Alguém quer se manifestar? Eu falei meio rápido aí, né, mas... Ainda estou digerindo aí, senhor presidente. É, muita coisa. Agora, uma empresa desse porte pequeno, tudo isso aí, né? Tudo isso aí. O saldo deles é muito precário e eles atacam muito genericamente a atuação fiscal. Então... 1 minuto para todo mundo pensar aí, velho. Senão eu vou colher os votos. Sugiro abrir lá o RV, quem quiser, já não abriu, né? Ô, Marco, só uma perguntinha. Ela foi excluída por grupo ou por receita bruta, excesso de receita bruta? Para o grupo econômico. Só curiosidade. Não, para o grupo econômico, salvo engano. Interposição de pessoas. Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Mas foi para o grupo econômico, se foi um outro processo. É interposição. Quando é grupo, é interposição. Exato. Então, realmente... É que eu trabalho com esses processos, né? Então, aqui eu estou vendo que é mais ou menos isso. Pronto, podemos colher os votos. Propôs o relator negar provimento por recurso e manter a imputação de solidariedade. Mariano. Só um detalhe, presidente, a imputação de solidariedade nem foi suscitada. Eu só destaquei no final do voto para deixar bem claro. Perfeito. Mas não tem nenhuma. Tá bom. Pagano. Eu não consegui ver tudo, presidente, mas eu vou só perguntar para o relator a última pergunta. Foi excluída devido à constatação de grupo econômico. Tá, grupo econômico não é motivo que seja a exclusão. Então, provavelmente, foi constatado aí que ela fez digamos assim, o fatiamento do faturamento, né? Exatamente. Na verdade, o grupo econômico, onde a real empresa, né, é a contribuinte aqui autuada, ela tinha procurações, tudo, e os outros tinham sócios, pessoas interpostas. Então, na verdade, a pessoa interposta, eu não estou com a de época, até porque é do outro processo, mas
Mas se eu, até já imaginando a tua pergunta, essa receita aqui são das contas bancárias exclusivas dessa pessoa jurídica. Tá. E aí, Pagano? E o Pagano caiu? Caiu, Pagano. Pagano? É o primeiro que vota, preciso esperar agora. Bom, eu vou continuar colhendo os votos, porque eu não posso esperar tanto aqui, voltar tudo pagando agora. Carmen. Eu acompanho. Júnior. Com o relator. Iágaro. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Tiago. Com o relator, presidente. Também unânime. Eu vou esperar se pagando o voto, eu colho o voto, se não ficar ausente temporariamente para não ficar atrapalhando a sequência do trabalho. Não vai ter problema nenhum em função do resultado. Item seguinte, eu vou continuar, depois eu volto no começo da tarde. Item 58, relatoria do Conselheiro Luciano, Tom Artes Gráficas Limitada. O presidente já está à disposição. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Tom, tá aqui. O senhor tem um meu antes, que é um 42. Mas depois a gente faz. Mas é o mesmo contribuinte? Não, diferente. Não. Depois a gente volta no 42, vamos para esse. Tá, então agora é o 58. Perfeito. Vamos lá. Então, o 58, Tom Artes Gráficas Limitada. Trata-se do recurso voluntário, interposto em face da decisão da RJ, que ratificou o não reconhecimento de direito creditório em favor do contribuinte para efetuar a restituição, foi feito pedido de restituição, e o crédito apresentado para o pedido de restituição, ele foi um título da dívida pública, aquelas obrigações de guerra. O motivo por falta o motivo que justificou, que levou a autoridade fiscal a não deferir a restituição foi falta de amparo legal. Foi apresentada a manifestação de inconformidade. A manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou basicamente que não foram levados em conta vários dispositivos que autorizam a sua pretensão. Alega que a compensação desse tipo de título é legal. Justifica que o artigo 37 prevê a moralidade, qual seria aplicado no caso, uma vez que a União pegou dinheiro em relação a esses títulos e depois não quer fazer o pagamento. Trata-se de um direito adquirido e deve ser respeitado. Cita vários artigos do Código Civil que justificariam o seu direito. Apresenta e cita pareceres de juristas que também confirmam o direito ao crédito. Alega que o decreto 2138 admite a compensação de créditos com débitos seus e que as MPs, as medidas provisórias número 66, 2002 e 75, 2002, foram publicadas após o pedido, não sendo aplicáveis ao caso, portanto. A DRJ julgou pela improcedência, basicamente alegando 3 fundamentos, ou utilizando 3 fundamentos. Não há amparo legal para a restituição, os créditos não são de natureza tributária, e há fundamento legal e parecer da PGFN reconhecendo a prescrição de tais títulos. No recurso voluntário, o presidente entra naquela situação que foi a cópia literal da manifestação de inconformidade. Aí eu passo já para, então, a tempestividade e admissibilidade, lá no parágrafo 9º.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos, portanto, conheço. Em relação à análise dos argumentos recursais, parágrafo 11. Como visto em tópico acima, a contribuinte transcreveu, praticamente de forma idêntica, suas alegações da manifestação de conformidade para o recurso voluntário. Ressalto, ele copiou, né? Quando eu falo praticamente de forma idêntica, ele só mudou uma palavrinha lá no começo, no lugar de não aceita-se a manifestação de conformidade, ou melhor, não aceita-se o despacho decisório, ele muda para acordo da DRJ. O resto foi ipsis literis. Eu conferi tudo. Suas alegações de manifestação conformitária para o recurso voluntário. Tal situação se encaixa nos termos do artigo 57, parágrafos 1º e 3º do anexo 2 do regimento interno do CARF, portaria MF número 343, de 9 de julho de 2015, cuja redação se transcreve abaixo. Transcrevi a redação, acompanhado do entendimento, já houve decisões nas turmas do CARF. Coloquei aqui também. Nesse sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do acordo da DRJ, em folhas 287 a 292. E aí, presidente, eu transcrevi aqui a parte da decisão da DRJ para o recurso voluntário, concordando, portanto, com a decisão e indo para a conclusão, no parágrafo 14. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da RJ pelos seus próprios fundamentos. Algum comentário? Unânime, negado o provimento, nos termos do voto do relator. Obrigado, Luciano. Seguindo, Marco, é sua. Relatoria, item 59, Santa Suzana Mineração Limitada. Aí também sobre compensação de prejuízo. Já estou abrindo aqui o voto, só um pouquinho de pezinho. Vamos lá. Eu falei muito rápido anteriormente, eu quero que fale. Não, você falou certíssimo, é isso aí mesmo. Assim fica todo mundo acordado aí. Não, eu fico com receio de ficar... Marco, nós estamos acompanhando o seu voto, não tem problema. Então tá, eu já vou direto ao voto aqui. Eu não me lembro exatamente da matéria desse aqui. É que eu tenho feito alguma antecedência. Isso aqui é uma é compensação de prejuízo. É, uma auto de fração de glosa de prejuízo. Tá? Esse processo aqui, digamos assim, eu fiquei maturando ele muito tempo, por vários motivos. E tive que sopesar no final, já antecipando. Mas vamos lá para o meu voto. Deixa eu achar ele aqui. É um voto relativamente longo até. Não tem problema. Do recurso voluntário, já vou direto aos pontos que o contribuinte suscita, né? Segundo a recorrente, o RPJ seria tributo sujeito à homologação e ele requer a decadência, né, com base no parágrafo 4º do 150 do CTN. No segundo raciocínio, a contagem do prazo cadencial, com base no 731, seria inaplicável ao caso. Contudo, verifico que não existe razão. Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ entendeu em caráter definitivo. Aí eu cito aquela questão de que os tributos lançados por homologação, a questão do pagamento antecipado é relevante, tal. No caso concreto, não há dúvidas de que não foram pagos declarados qualquer débito de RPJ efetivo no calendário 97, conforme a análise dos autos. Assim, o início da contagem do prazo decadencial deve se dar com base no disposto no artigo 173 do CTN, uma vez que, na ausência de pagamento antecipado, o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergado para o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado. Nesse sentido, assim dispõe a súmula CARF 101, verbs. Na hipótese de aplicação do 1731 do CTN, o termo inicial do prazo decadencial, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tranquilo. Tratando-se, pois, de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos em 31 de 12 de 97,
O lançamento somente poderia ter sido efetuado a partir de 1º de janeiro de 98. Deste modo, o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 98, e o primeiro dia do exercício seguinte, termo inicial da contagem do prazo decadencial, é 1 de 1 de 99. Portanto, o direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário relativamente a fatos geradores em apreço extinguir-se-ia, pois, em 1 de 1 de 2004. Tendo sido contribuinte cientificado do auto de infração em 18 de fevereiro de 2003, em conteste que, sob o crédito tributário lançado atinente ao RPJ, não se operou a pretendida decadência. Então, não se vislumbra o auto aqui, o prejuízo, tá? Ele não teve, essa informação está em conteste nos autos que não houve pagamento, o contribuinte não pagou, aí pode, alguém quiser dar uma olhada, então a aplicação é 1731, tá? Eu estou aplicando 1731, e aí com as datas aqui, e o início do prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte, que poderia ter sido feito o lançamento, começaria a contar em 99, iria até 2004, até final de 2003. E o lançamento foi feito em fevereiro de 2003. Então, no meu entender, não se aplica aqui, não houve decadência. Dúvidas? Não, acho que não, da minha parte não. Não, se qualquer coisa, eu recorro. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, Marco. Pera aí. Tranquilo. Alguém quer falar? Propôs o relator é dar provimento. Não, no final. Calma. Aí lá no final. Matérias ainda. Vamos. Nulidade de cessamento do auto de infração. Da atuação fiscal. A recorrente alega cessamento de defesa em virtude do descompasso entre o auto de infração e o respectivo termo de constatação fiscal, em que, se eu não entender, haveria descrição da atuação diversa em ambos. Isso aqui, aqueles trabalhos, só para explicar, para quem não conhece muito, é trabalho de malha, pessoa jurídica. E muitas vezes a malha não chega nem a fazer intimação. E aqui a malha, então ela cometeu alguma impropriedade, mas eu entendo que isso aí não é o bastante para cessear a defesa do contribuinte. Tá? Cabe ressaltar que o auto de infração tem uma descrição imprópria ao caso, mas devidamente esclarecida no termo de constatação fiscal, que é a parte integrante. Neste termo está a descrição dos fatos que motivaram a atuação fiscal e não há nenhuma propriedade. Em análise aos autos, não vislumbrei nenhum cessamento de defesa por conta de tal discrepância, inclusive apresentando os elementos necessários para se defender de tais alegações que são diretamente relacionados em sua autuação fiscal. Na sua terminação, tá, o fiscal, tá, só relembrando para quem não conhece, principalmente os colegas conselheiros que não são oriundos da Receita Federal, o auto de infração, ele é feito no sistema e tem o termo de constatação fiscal. O termo de constatação fiscal geralmente é a descrição dos fatos. Então, as duas peças elas se conjugam, tá? O auto de infração geralmente não é só aquela parte que tem a descrição do enquadramento legal. A descrição dos fatos poderia ser feita ali junto com o auto de infração, tá? Muitas vezes a gente vê isso, auto de infração feito sem PVF, que a gente chama, termo de investigação fiscal. Por quê? Porque o fiscal descreve os fatos junto com a peça do auto de infração. Mas o mais comum é ele fazer uma remissão por termo de constatação fiscal ou termo de verificação fiscal, aonde tem a descrição dos fatos detalhadas. O fiscal pegou lá um enquadramento legal de que era de observância do limite de 30%. Só que não é isso. Tá? Então, quando ele pegou esse enquadramento legal, só que no termo de constatação fiscal, ele esclarece bem e cita o enquadramento legal correto. Então, teríamos dois enquadramentos legais distintos. Então, apesar de isso poderá gerar dúvida, o contribuinte da peça impugnatória se defende das duas até. Ele até não entende muito. Mas, olha, mas questão da glosa de prejuízo que ele comenta no termo de constatação fiscal, eu reporto isso e aquilo. A decisão da RJ faz uma análise mais detalhada do que eu, até a unidade suscitada, e diz, olha, explica isso que eu acabei de explicar, tal, mas o que é importante é que o contribuinte se defendeu e isso não atrapalhou a defesa dele. Então eu também estou rejeitando essa nulidade.
Tá? Não sei se ficou bem claro aí para todo mundo. Se alguém tiver alguma discordância. Continua, Marco. Vamos continuar. Do mérito. No que tange ao mérito, aqui vem a parte mais problemática. Aí eu faço um certo sopesamento também aqui. No mérito, o contribuinte traz várias alegações. Conforme a DPJ de localidade de 92 até 97, comprovaria a existência do saldo de prejuízo suficiente para compensação realizada. Presidente, eu vou tomar a liberdade aqui de ir direto para a minha conclusão. Tá? Eu faço uma análise, eu tive que olhar esse processo inteiro, não deve ser muitas folhas, mas mesmo assim tem que olhar detalhe por detalhe para ver se não deixou passar nada. Eu faço essa análise ali. O fato é o seguinte, ó, o fiscal autuante, tá? Ele pegou e autuou, a gente verificou lá o SAPRI. O SAPRI é o sistema interno da Receita de Controle de Prejuízos e Bases de Cálculo Negativo. Ele olhou lá o contribuinte e olhou a DPJ do contribuinte e comparou com o SAPRI, que é o sistema interno. Olha, tu não tem esse prejuízo que tu está compensando a DPJ. Glosou. Não intimou, não fez nada. Eu acho que isso aí até é um pouco errado. Mas não seria um procedimento recomendável, digamos assim. Até porque não precisa de intimação para fazer o auto de fração. Mas aí ele fez a autuação da glosa. Aí o contribuinte se defendeu, a DRJ explicou melhor e disse, olha, tu não provou. Aí ele traz um monte de documentos, ele trouxe lá. Aí só que a DRJ veio com uma tese, não, mas esse cálculo aí tem que ser semestral. Só que mudou a legislação bem no ano. Eu faço essa análise aqui e diz, não é semestral, a atualização é mensal. Tá? Eu comento ali, ó, em pesquisa, ali na folha 9, em pesquisa, observo que na localidade de 92, a legislação aplicável para a sistemática do aproveitamento de juízo fiscal era a Lei 8393 de 91, em especial o seu artigo 38, que é assim disciplina. Ou seja, que a atualização era mensal. A DRJ veio com uma tese que a atualização seria semestral e daria essa divergência. Só que isso aí, em 92, que é o ano que ele vai começando a acumular prejuízo, ela é mensal, é pelo fim mensal. Tá? Então, eu não sei, a DRJ acho que errou até nessa parte aí, nessa posição. Então, até saliento ali, o prejuízo apurado das demonstrações do lucro real em um mês poderá ser compensado com o lucro real dos meses subsequentes. E ela tem que ser calculado em um FIR. Tá? Então, ou seja, a apuração será mensal com a correção como para o público no contribuinte agora recorrente. Por que eu faço essa menção? Porque a decisão do TRJ disse que era semestral. Só que isso aí era até 91. Tá? É processinho que deu trabalho esse. E aí, vou para o mérito agora. Só que tem outros detalhes aí. Em consulta aos autos e análise ao valor apresentado na procuração, observa-se que é exatamente o mesmo que estava fazendo na sua apuração do prejuízo acumulado, ou seja, estava fazendo como mensal. E valor compensado, glosado e assim. Então, na realidade, só tem um problema aqui. Tem um detalhe. Esse processo, em 2012, tá? Foi baixado em diligência pela DRJ, salvo engano, e ficou parado em 2004. Foi baixado em diligência e ficou parado até 2012. Até mudou de domicílio o contribuinte, foi incorporado. Deixa eu ver aqui, compensando os autos. Deixa eu ver essa parte aqui. Aqui, ó, vai contra o contribuinte, depois daquele item 6 lá, na folha 9, vai contra o contribuinte o fato de que após a apresentação da manifestação de conformidade, em julho de 2004, o processo foi baixado em diligência para a unidade de origem. Foi logo depois, em 2004, se não me engano, para verificar as alegações do contribuinte. Ficou parado até 2012. E por conta de ser incorporado, foi emitido pela autoridade da Receita Federal, a qual procedeu à diligência em 2012. O contribuinte foi intimado a apresentar os livros diários e os correspondentes balancetes mensais da localidade de 92. Ou seja, a DRJ lá quis fazer uma reanálise antes da decisão, tá? E depois ela decidiu daquela maneira ali, dizendo que era semestral. Alguém respondeu que devido ao grande lapso do tempo corrido, para o ano de 92 para o ano atual, deve se atender tal. Eu acho que aqui não tem razão o contribuinte nesse ponto, nem um pouco, tá? Assim, o processo retornou para a DRJ para julgamento de primeira instância, em parte prejudicado na análise material.
Então, agora vou lá para o finalzinho de novo aqui. Assim, sopesando os elementos nos autos, os quais destaco autos de fração com base exclusiva no SAPRI. Aqui, presidente, deixa eu me explicar isso aqui. Esse processo aqui, tá? Eu vejo razão, boa parte para o contribuinte, em algumas coisas, e ele está errado em outras, tá? Vejo razões no auto de fração e outros erros. E verifiquei aqui que não teria sentido nenhum baixar mais em diligência. Então, eu tinha que decidir. Tá? Então, não teria mais sentido. Então, eu tive que sopesar os prós e contras aqui. Por óbvio, eu acho errado a postura do contribuinte de não ter os documentos lá que comprovam esse prejuízo acumulado ao longo de 92 em diante, tá? Conforme a diligência feita lá em 2012. Eu acho isso totalmente errado. Mas com base nos documentos trazidos aos autos, da maneira que foi procedido o procedimento fiscal, etc., e até a decisão do RJ, assim sopesando os elementos dos autos, voltou ao meu texto, aos quais destaco auto de fração com base exclusiva no SAPRI, decisão da RJ para manter sem se ter verificado o amparo legal, ou seja, o amparo legal da decisão da RJ está incorreto, no meu entender. A coerência dos valores apresentados na impugnação, livro Laru e declarações de rendimentos com aproveitamento e compensado pelo contribuinte, isso eu chequei. Prejudica um pouco o fato de que a diligência de 2002 não ter sido atendida e os livros para esmiuçar a situação não terem sido entregues. Deveria ter a guarda dos livros. Para mim, isso é inconteste. Contudo, entendo, não cabe mais nenhuma diligência nos autos. Por quê? Já em 2012 ele já disse que não tinha mais isso. E, considerando todos os elementos nos autos, a legislação aplicada, o contribuinte tem razão de ter feito o aproveitamento, e além disso, de que houve um erro no controle do SAPRI, sistema de controle da própria Receita Federal. Então, conclusão, eu estou dando provimento ao contribuinte. Só por isso? Oi? Só por isso? Só porque deu problema no sistema? Não, há indícios. É que, na realidade, é assim, ó, eu acho que houve erro dos dois lados. Eu também acho. Tá? Não cabe mais diligência. O LALUR que ele trouxe lá na impugnação, tá? As informações batem com que ele entende de direito. Ele trouxe. A DRJ só rejeitou isso com base numa legislação que não se aplicava ao caso. Uma legislação que era até 91. De 92 em diante, era outra legislação. Antes da decisão da RJ, a RJ em 2012 tentou até, fez essa diligência, aí eu concordo, isso pesou. Mas o fato é que o LALUR da época, os documentos trazidos da época, lá na impugnação, lá em 2003, 2002, batem com as informações prestadas pelo contribuinte. A fiscalização não fez nenhuma intimação para esclarecer isso. Então, de alguma maneira, sopesei e entendi que, considerando vários aspectos dos autos, entendi que cabe mais razão ao contribuinte nesse sopesamento. Tá, ok. Alguém mais quer manifestar? Vamos lá. Debate. Iago, Carmen. Conhece o SAPRI e tal, vamos lá. Conheço o SAPRI. Mas o Iago não conhece, vamos lá, Iago. Talvez eu conheça melhor que eu. O SAPRI era sob gestão lá da Cofisa. O que me parece aqui foi que houve um erro na lei que definia qual era o termo de apuração, né, que era semestral a correção e a 833 é mensal. Né? E diante do que o relator aqui analisou os fatos, eu acompanho o relator, não tem muito o que inventar. Daqui a pouco você vota. Alguém mais quer falar? Então tá. Chegou pagando, antes de você votar agora, aquele outro processo lá, você tinha caído, né? Depois eu pego o seu voto só para confirmar, tá? Nesse caso aqui, agora você acompanha o relator? Sim, acompanho o relator, presidente. Ok. Carmen. Eu acompanho. Sônia. O relator. Iago já votou. Luciano? Com o relator, presidente. Tiago? Com o relator, presidente. Também voto com o relator, unânime, dado o provimento ao recurso.
voltamos agora. Esse é o último processo da parte da tarde, mas é claro, temos processos que nós começaremos com sustentação oral. Pois não. Desculpe, eu acho que o senhor programou o resultado negado provimento. É dado não, eu falei dar provimento, falei por engano, mas já corrigi, dar provimento. Relatoria marca sua também, começando, seria o primeiro item da tarde, nós não fizemos, que tem a sustentação oral com preferência, então o item 39 agora é Flama Editora Gráfica Limitada. Só ratificando e confirmando, esse último item foi dado provimento. Pronto, Marco. Desculpe. A Flama tem 2 processos, presidente. O outro está pautado, se não me engano, para amanhã. O 94... Talvez seja por motivo por ser temático, talvez, né? Porque é temático. Agora, isso aí é simples, o outro era auto de infração. O que é o outro? Você tem noção? Você lembra disso? Deixa eu me relembrar aqui rapidamente para precisar. Podemos julgar os dois, se for o caso. Eu acho que é conveniente julgar os dois na sequência. Esse aqui é a exclusão do simples, né? Então tá. Qual é o outro? Qual é o número do outro? Infração, consequência ou de omissão. Deixa eu ver. Arbitramento. Deixa eu ver aqui. É que tem um que tem a exclusão, que se discute a exclusão. E o outro deve ser o auto de infração. E o outro, só que eu acho que esse aqui não tem exclusão. Esse aqui é só o auto de infração. Então, conveniente seria jogar o outro primeiro. O outro é o 94 de amanhã. 94? É. Então podemos julgar, ver qual dos dois você quer começar, Marco. Deixa eu ver se tem exclusão, eu até estou olhando aqui. Sem problema. Não, eu não me lembro de cabeça, desculpa. Olha, o 94, pelo que está aqui na pauta temática, é lucro arbitrário. Então provavelmente aqui foi a outra infração, no 94. Eu vou para o 39, depois, se for o caso, eu faço a memória. Tá bom. Não é omissão de receitas. Os dois, é que um tem exclusão e tem omissão. Tá. Então vai no 39, começamos por aí. Vai. Eu acho que o 39, pelo que eu estou vendo aqui do relatório, ele é que é da exclusão. Depois dá uma olhada. Não deu de cabeça, tá? Vamos lá, então. Qual vai ser, então? Vai ser o 39. 39, então vamos lá. Vamos lá. O processo... é o 39 mesmo. O presente processo versa sobre a exclusão do Simples Nacional da recorrente a contar de 1 de junho de 2010, motivado pela falta de escrituração do livro CAIX, que, por consequência, não permite a identificação da documentação financeira. Dessa exclusão, o contribuinte não se defendeu em nenhum momento nos autos. Então, da exclusão, ele não fez defesa nenhuma. Inclusive, sendo declarado precluso na decisão da DRJ. Em continuidade e em decorrência da mesma investigação, houve autuação fiscal abrangendo no calendário de 2010 sobre a forma de lucro arbitrado. Tá. Esse aqui é o processo onde está... neste processo... aqui eu esclareço. Eu sempre anoto esses... Neste processo final, 39, foi constituído o crédito tributário decorrente de omissão de receitas. Pelo fato de ter emitido notas fiscais com redução do valor da operação em sua vez de documentos, comumente chamado de nota calçada. Nessa atuação, houve a qualificação da multa e responsabilização solidária da sócia administradora, senhora Fernanda. Em outro processo, também pautado para a mesma sessão, aí o outro, por esse relator, final 34, será discutida a atuação fiscal sobre as receitas oferecidas em tributação no Simples Nacional, que agora estão sendo arbitrados. Então, no outro processo, é só a parte da receita que ele reconhece automático. Neste é a parte de omissão de receita por nota calçada. No procedimento fiscal, cabe ressaltar que o contribuinte ofereceu à tributação o valor de receita de R$ 827. Essa foi a declaração original dele, R$ 827. Retificado após o início do procedimento fiscal, enquanto havia cruzamento de dados que demonstraram que recebera do CIAF, tá? Ele participava, ele recebia de órgão público, no ano calendário de 2010, um montante de 2.800.000. Após a intimação inicial, houve entrega dos livros, tá? Reescriturados, alegou extravio dos mesmos em primeira resposta. Só esclarecer o seguinte, eu comento isso, mas depois eu reforço. Em relato nos autos, após a intimação inicial, houve entrega dos livros reescriturados, alegou extravio dos mesmos em primeira resposta.
com a receita tributável de 198 mil, ou seja, 827 nos livros tinha 198 mil. E as receitas imunes de 1.800.000. Em relato dos autos, houve a descaracterização da imunidade contribuinte à editora. De qualquer modo, o valor reconhecido pelo contribuinte na sua escrituração, na sua contabilidade reescriturada, eu tenho que parar de escrever tão rápido e parar de revisar. Durante o procedimento fiscal, não tem documentação bancária, sendo registrados como receitas na conta caixa, mesmo havendo ampla demonstração, principalmente das informações do CIAF, de ter recebido em conta bancária substanciais valores. Outra informação agregada aos autos, contribuinte da implementação bancária de créditos ao longo de 2010 no montante de 9.600.000, mas não houve nenhum lançamento com presunção legal aqui de depósito bancário. Contudo, do contexto das vias das notas fiscais apresentadas, junto com a reestruturação, tá? Com as vias das notas fiscais obtidas via circularização dos órgãos públicos, notou-se que essas estavam em valor bem superior, indicando a prática de nota calçada. Ou seja, deixa eu explicar aqui, ó. O fiscal foi lá e intimou o contribuinte. Ele, na DSN dele, declaração do Simples, ele tinha declarado receita de R$ 827. Aí, no primeiro momento, ele disse, olha, eu não tenho escrituração. Acho que o fiscal conversou, explicou, olha, só tem aqui, ó, informação de recebidos de terceiro, 2.800, tal. Aí ele fez uma contabilidade e retificou a declaração. E o fiscal até foi, nesse sentido, até entendeu, vou trabalhar a partir, então, dessa contabilidade reescriturada e dessa DACN, da declaração, né, retificada. Então, ele tratou esse momento, apesar de ter ido antes lá, ele tratou isso aí como a parte não omitida e depois a parte omitida. E mesmo na parte da reescrituração, o fiscal, primeiro, olhou, ele estava contabilizando coisa como uma unidade, não é. Ele é só uma editora, tal, não tem esse tratamento. E também, eu acho que eu abordo um pouco essa matéria nos autos, e também ele verificou que informações que estavam reescrituradas, quando foi cotejar as informações circularizadas, verificou que ele estava contabilizando receitas de notas fiscais bem aquém do que o valor real da operação. Tá? Serviram de base para a atuação fiscal em outro processo. As vias das notas fiscais entregues pelo contribuinte foram as que constavam na sua reescrituração fiscal e serviram de base para a atuação. Então, parte das notas fiscais que ele reescriturou estavam batendo com a contabilidade. Outra parte estava bem aquém. Então, a parte que estava batendo com a contabilidade é o outro processo. A parte que estava bem aquém é a nota calçada, é nesse processo. Então, tá, vamos lá. Da divergência de notas fiscais, apurou-se um montante de R$1,5 milhão da receita omitida. Então, das notas calçadas, tá, considerando circularização, é R$1.543.000, que é a receita omitida que, salvo engano, é o que está sendo autuado nesse processo, com multa qualificada e atribuição de responsabilidade. Aí, sede de impugnação, alega mero erro na contabilização, etc. DRJ rebaixa todos os pontos e sede recursal praticamente reitera os mesmos argumentos da sua impugnação. Com isso detalhado dos autos e do relatório, posso analisar e votar o recurso voluntário. Então, agora eu vou me centro apenas nos pontos que ele aborda. Alegado cessamento de defesa. Alega recorrente que houve cessamento de defesa, indeferimento de perícia, contábil, na decisão após, sem muito aprofundar, etc. Já rejeito. Tá? Eu faço aqui toda uma análise, teve todo o procedimento fiscal para produzir elementos, etc. Então, não há que se falar em cessamento de defesa. Houve intimações, etc. Então, não houve cessamento de defesa durante o procedimento fiscal. Estou rejeitando. Preliminar, ausência de ato ilícito. Ele tem umas teses assim também, aí entende que houve ausência de ato ilícito e sim meros erros materiais na contabilidade. Eu faço toda uma análise aqui, não há como admitir tais erros, pois é nota calçada, não há como admitir isso como mero erro, tá? Eu suscito aqui, então eu até transcrevo a peça da decisão da DRJ aqui, que não há como nota calçada ser tratada como um mero erro. Sujeição passiva solidária. Recorrente, meio que ignorando solenemente os argumentos expedidos na decisão na qual para rebater sua pretensão, alega da mesma forma, na pressa recursal, aduz questão de solidariedade da senhora Fernanda Antunes Lopes, e que não foi demonstrada nos autos qualquer ligação com os fatos narrados e a sua conduta. Contudo, a mesma não apresentou recurso voluntário e nem impugnação.
A questão da sujeição passiva solidária foi defendida apenas na Flama, mas não tem procuração, não tem nada, e não tem legitimidade para tanto não se confundir da pessoa jurídica com a pessoa física da sua sócia. Partindo do mesmo posicionamento, matéria já regularmente julgada nesta linha do CAV, inclusive citada na decisão ACO. Assim, considerando o mesmo teor já apresentado de sua peça incriminatória, vale no consulto mesmos fundamentos da decisão ACO, com maiores detalhamentos abaixo replicados. Ou seja, ele apresentou na defesa da Flama defesas da sujeição passiva solidária. Só que não há procuração, não há sujeição passiva, não há nada no instrumento próprio para isso. Então, eu estou negando. Até a decisão da DRJ fez um belo detalhamento aqui e eu transcrevi. Porque a defesa tem que ser vinda dele. Eu já tive um outro processo meu que o contribuinte coloca uma procuração. E aí diz para defender-se. E aí vem lá um recurso voluntário com a defesa do contribuinte, entre aspas, principal e os solidários. Mas todos com procuração para defesa. Mas não é o caso nos autos. Do arbitramento, ele discorda porque não considerou as despesas, já supero isso, tá? Eu explico aqui como é consabido a tributação do arbitramento do lucro, não há que se falar em qualquer batimento das receitas tributárias apuradas, pois o lucro será apurado conforme coeficientes aplicáveis, etc, etc. Da multa qualificada. Alega a recorrente que não seria possível aplicar a multa qualificada. Na peça recursal, fala de multa agravada, que é tratada em outras situações legais. No seu entender, os erros que motivaram a atuação fiscal foram decorrentes de erros materiais comuns em qualquer negócio. Bem, relembrando aqui nos autos, estamos tratando de comumente chamado nota fiscal, nota calçada, em que a emissão de nota fiscal em várias vias, sendo que a contabilizada e posteriormente oferecida a tributação é adulterada no seu valor para menor que realmente a operação comercial ocorreu. A decisão, como termo de verificação fiscal, demonstra tal fato, inclusive citando notas fiscais específicas. A decisão ACO ou seja, uma prova direta para demonstrar o elemento volutivo do contribuinte que justifica a qualificação da multa. Exemplificando, a nota tratada na decisão ACO foi emitida no valor real de 23.315, enquanto a via contabilizada foi de 3.315, ou seja, reduziu 20 mil da nota fiscal e contabilizou esse valor. E um detalhe importante, na reestruturação fiscal, ou seja, feita após o termo de início, ou seja, foi oportunizado para o contribuinte fazer uma reestruturação fiscal e entregar uma nova DSN, e ele mesmo assim ainda continuou fazendo nota calçada. Sinceramente, mais evidente de fraude que isso, dá para dizer que é praticamente impossível. Assim, no que tange a qualificação da multa, não vislumbra qualquer correção aplicada nos autos pela decisão ACO. Considerando o exposto acima, voto no sentido de negar provimento integral ao recurso voluntário, mantendo, só para deixar claro, a sujeição passiva da Fernanda Antunes Lopes, que na decisão ACO também já rejeitou. Ela está, em tese, em revelia. Dúvidas? Eu acho que, da minha parte, não tem nenhuma. Só dizer o seguinte, eu tenho. Multa qualificada... Só um minutinho, Jônia. Multa qualificada com nota calçada é o mais primário das formas de absurdas de explicação, né? Nesse sentido, qual é a posição, Jônia? Qual é a dúvida? Não, quanto ao mérito, eu concordo. Eu estou na dúvida só sobre essa decisão aí da ilegitimidade passiva da empresa para defender a sócia, porque nesse caso aqui, ela está imputando solidariedade. E aí, pelo CTN, a defesa de um aproveita os demais, lá no artigo 125, se não me engano. E tem um outro problema aqui também, que é a súmula 129, que ela fala o seguinte, constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo. Então, a minha dúvida é só porque me parece que eu não aplicaria aí os efeitos da revelia. Eu até teria que ver, me parece que existe elemento para responsabilização solidária, sim, existe excesso de poder. Então, no mérito, vamos dizer assim, eu até poderia concordar com a responsabilização da sócia. O meu problema aí é processualmente. Eu acho que
a pessoa jurídica teria, pelos efeitos da solidariedade, que me parece que foi imputada, foi a responsabilidade solidária, ela teria sim legitimidade para impugnar. Bem, a questão de aproveitar a decisão de uma do outro, eu me debrucei um pouco sobre essa matéria, Júnior. Também fiquei um pouco, no primeiro momento, fiquei um pouco em dúvida, tá? A questão de aproveitar é no mérito, tá? Ou seja, no que se replica, aproveita para os outros, para não ficar uma decisão capenga. Então, quando essa tese aí que se aproveita os demais, é na questão de mérito, não da sujeição passiva solidária específica, tá? Se a impugnação aqui, por exemplo, o contribuinte da revelia, em tese, vamos admitir isso em tese, se nós dessemos algum provimento meritório, ela se replicaria mesmo sendo a revelia aos solidários. Então, essa é a visão dessa questão, tá? Então, ela se aproveita aos demais no aproveitamento de alguma questão meritória, ou meritória, alguma coisa que repercuta no mérito da decisão, mas não da sujeição passiva solidária. E a súmula 129, ela não é nesse sentido. A súmula 129 é aqueles casos em que, tá, o contribuinte, não importa se solidário ou não, ele entrega o recurso voluntário em seu nome, que não é o caso aqui, nem foi na impugnação, tá? Só que não traz procuração. Aí, não havendo procuração nos autos para confirmar que ele é ele que assinou aqueles autos, que às vezes não se confirma, às vezes a gente supera isso quando está no quadro societário, etc. Aí nós baixamos, às vezes o que acontece? Se baixa diligência, aí a súmula 129 surge para esse momento, se baixa diligência para o contribuinte corrigir essa pendência processual de trazer a procuração nos casos que é necessário, e se ele não trouxer, aí não se conhece. Se ele trouxer, aí se saneia esse vício processual. Então, a súmula ela tem uma situação muito específica. Nesse caso aqui, quem apresentou o recurso foi em nome apenas da Flama, tá? Inclusive, a decisão da DRJ comenta isso. Olha ali, ó, ele até colocou a tela, ó, Flama, tal, apresenta. Lá no meio, ó, em relação à solidariedade de fulano, eu queria dizer isso. É muito diferente, tanto da questão... Então, aqui o problema da legitimidade é que deveria ter o recurso deveria ser entrado em nome da Flama e do Solidário. Eu, por exemplo, vai ter um outro processo voltado amanhã ao título, eu não me lembro, que aparece empresa X e seus solidários fulano A e Beltrano, tal. Eles assinaram aquela peça recursal, tá? E nem trouxeram procuração, eles são sócios da empresa. Então, os três fez a peça recursal. Aqui, nesse caso, o único que entrou com a peça recursal foi a contribuinte, entre aspas, principal, a Flama. Os demais solidários não entrou. Então, esse é o Lembrei. Beleza, Marco, lembrei agora. Eu já estudei esse troço uma vez lá para a segunda sessão. Você está certo. Porque existe uma discussão se a solidariedade aí implicaria necessariamente um litisconsórcio necessário. Entendeu? Ou seja, o simples fato de ser solidário já legitimaria necessariamente haver um litisconsórcio entre eles. E eu lembro que não, porque não geraria um litisconsórcio unitário nesse caso. Então, você está certo, sim. E, realmente, o efeito de um eventual provimento, que é o que o 125 do CTN está falando, né? O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais. E a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. É uma questão bem complicada, eu acho, na verdade, mas agora eu estou me lembrando desse voto que eu fiz, depois até se quiser eu te passo, que era sobre isso. Não, tá ok, Ciclone, eu concordo. Feito, colhendo os votos, então, relatoria do conselheiro Marco, negando o provimento, mantendo a sujeição passiva. Pagano. Eu acompanho o relator. Carmen. Acompanho o relator. Júnior. Um relator. Iágaro. Relator. Luciano. Acompanho o relator. Tiago. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Unânime, negado o provimento. 5 minutos de intervalo para depois encerrarmos. Patrícia.
Ok, presidente.